Queridos e queridas, mais um episódio do nosso podcast. Pode ser mais leve, pode ou não pode, minha vida? Pô, se não for leve, vai ser pesado. Então eu prefiro que seja O que leve. você prefere? Eu também prefiro que seja muito mais leve. Olha, nós vamos falar hoje sobre os desafios de você que é mulher, profissional, esposa, mãe. Olha quantas coisas. Filha, um lugar importante também. E, aliás, o principal. E quanto tudo isso, né, a gente precisa ali equilibrar, tem semana que isso sai do lugar, a gente se sente mal. Como é que você sente aí toda essa dinâmica da sua vida, você mulher? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Já curte aqui o nosso vídeo, fica com a gente até o final, porque vai ter muita virada de chave. E você também pode compartilhar esse vídeo, se inscrever aqui no nosso canal e tornar a vida daí de muitas outras pessoas também mais leve, não é isso? E também o santo marido, né? Porque, sim, hoje o meu digníssimo eu tô aqui para não deixar exatamente, entendeu? Aqui elas vão segurar um pouco a onda, mas depois vão acabar sentando o ferro em mim no que eu vou falar, mas não tem problema, a gente aguenta. Porque as mulheres têm esses desafios todos, né? A gente reconhece, mas a gente costuma dizer que depois chega em casa, tem alguém que sofre, né? E a gente precisa dar voz também para esses homens que suportam também minha tudo vida, isso, eu vou corrigir aqui. Então, muito não obrigado. É só para você que é mulher, para você também, homem, para ouvir essa dinâmica da mulher e ver também, está aqui o representante de todos os homens falando como é que é essa dinâmica, então, familiar. Eu não sei se eu sou um bom representante de todos os homens. Eu acho você um representante maravilhoso, minha vida. Com todas as minhas dificuldades, a gente vai tentando aí, né? Bora então apresentar a nossa convidada. Nossa, nós temos uma convidada hoje muito bacana. Olha só. Então, quem está aqui comigo hoje é a Adriana. Muito querida, a gente já conhece aí de outros carnavais, né, Adri? Literalmente, Ju. A Adriana, a gente até chegou, né, como docente, né, na época do Senac. Quantos anos tem isso, Adriana? Melhor não lembrar, uns 20? Não, uns 15. Acho que tem uns 15 anos, 15 tem uns 15 anos, uns 14. Um tempinho aí. E a gente se encontrou lá, foi quando nós nos conhecemos, né? A Adriana também, já contratei a Adriana para fazer trabalhos aqui de negócios que eu tive, né? E a gente já se conhece, já caminha junto, e ela a Adriana tem toda essa história, né, de empreendedora, de empresária, né, com um negócio, tem a filha, tem o marido. E aí, fala um pouco mais da Adriana aí para o nosso time da leveza. Uma vida corrida, né, uma vida leve aí, bem entre aspas, mentira, mas é muito bom. Gente, eu conheço a Ju há uns 15 anos ou mais aí, né, lá atrás, quando dava aula ainda no Senac, quando eu comecei, né, mas depois muita coisa foi mudando aí, né, Ju? Eu fiquei no mercado acadêmico um tempo e depois, na verdade, já existia a Interativa, né? Tenho a Interativa Marketing há 16, 17 anos aí, atuando na área de gestão de marketing. Tenho outras empresas aí, a parte de pesquisa de mercado, que eu gosto bastante também. Tem agora o lançamento do nosso modelo de negócios que está prestes a acontecer. Eu estou super ansiosa com isso, que tem outras mulheres envolvidas aí, super poderosas também com a gente. Que legal. E é a correria, né, gente? Então, assim, eu tenho essa parte acadêmica que eu gosto muito, mas hoje eu me dedico 100% aí ao empreendedorismo. Foi quando a sua filha nasceu que você saiu da faculdade, não? Ô, Ju, na verdade, eu saí da faculdade quando ela tinha uns 3 anos. Porque o que acontecia quando eu ficava na empresa o dia todo e dava aula todos os dias à noite. Então, era muito corrido. Quando ela nasceu, eu larguei 50%. Então, se eu dava todos os dias, eu dava só 2 dias e meio, literalmente, e às vezes aos sábados, porque tinha parte do MBA e etc. Depois disso, eu fui largando porque não dava. Então, era muito assim, alguma coisa eu vou perder, né? Ou vou perder o marido, ou vou perder a vida, ou eu vou perder a empresa, porque não dava. Não é que não dava conta de tudo, é porque você tem que priorizar muita coisa. Não, então, eu acho que não dá mesmo, né? Eu acho que são muitas coisas. E daí você acaba não fazendo nada direito. Isso. Resumindo, é isso.
Então, Adriana, eu acabei largando. Desculpa, e olha que interessante, né? Já começa uma boa lição, né? O que escolher, né? E isso foi muito legal, assim, porque o que escolher, o que eu realmente gosto, porque eu era apaixonada por dar aula, assim, né? Só que a vida noturna, ela é muito cruel para quem dá aula, assim. Hoje eu falo que eu não volto a dar aula se for à noite, todos os dias, ou que seja uma vez por semana. É muito... Porque não é só você estar em sala de aula, né? Você tem um antes, Sim, tem toda uma preparação. Correção de trabalho. Exatamente. Mas isso decidiram por mim. Então, eu não tive aquele medo de falar assim, o que eu vou escolher? Eu não precisei, entendeu? Então, falaram assim, poxa, Adriana, olha... Você tem 3 escolhas aqui, qual que você vai escolher? E eu sempre fui muito ativa em relação a isso. Muito ativa não, muito decidida. Eu não fico, é A, B ou C. Eu tenho muito resolvido na minha vida. Mas dessa vez eu não precisei, porque eu não queria largar das aulas, entendeu? E quando cortaram, eu falei assim, eu fiquei baqueada num primeiro momento. Eu falei assim, como assim? O que eu gosto de fazer, como que me tiram isso? Porque você não aceita que tirem nada. Você pode tirar da tua vida, mas tirarem isso de você, você não admite. Entendeu? Mas hoje, e eu falo isso muito claramente, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Na verdade, acho que ela está trazendo, e eu entendi a sua pergunta, né? A questão do escolher, acho que vai mais profundamente, é algo que chega com a maternidade, porque eu sempre toco isso com as minhas clientes, né? Quando a gente coloca lá os filhos, o trabalho, uma série de coisas, claro que as outras áreas são importantes. Mas quando nós nos tornamos mãe, vamos dizer que há uma virada na nossa vida com relação ao aproveitamento de tempo. Então, se a gente tinha aquela, assim como você me identificou assim bastante na sua fala, na minha forma trator de executar, né? Então, eu sempre fui uma mulher executora, que trabalhava de segunda a segunda, porque eu já dava aula, tinha empresa, tinha loja, tinha banca na feira, tinha tantas coisas que eu estava segunda a segunda ligada no 220. E por que a gente faz isso, né? Bom, não sei na sua história, mas na minha eu estava bem desconectada, né, do essencial e bem querendo provar para as pessoas que eu tinha algum potencial, né? E quando a gente faz isso, muitas vezes, quando a gente está perdida lá, né, que foi o encontro, inclusive, das constelações da minha vida, né, da inteligência sistêmica, foi de olhar para mim e dizer, eu não preciso provar nada para ninguém, né? Então, a decisão, quando eu também dava aula e dava aula à noite, etc. E aí, a minha grande decisão, quando eu parei e falei... a minha estranheza, lembra, né, Vida? Você quase pirou nessa época, né? Que a minha o meu grande desafio era, como é que eu vou ficar sem fazer nada, né? Vou dar uma pausa, e isso. Então, e os títulos, e a forma como eu sou reconhecida, isso. Então, a gente acaba olhando para o essencial, e acho que a maternidade traz isso pra gente. Ela traz, Ju, só que assim, a gente aprende a dar prioridade pro que realmente é importante. Isso. Perfeito. Né? Então, assim, eu vi que isso não era importante para mim. Os títulos, eu não... E hoje eu falo isso muito claramente. Eu não estudo para provar nada para ninguém. Eu estudo porque eu gosto de estudar. O título é para mim, porque eu acho que isso é importante. Porque se a gente viver pensando sempre no que o outro vai falar, no que o outro vai agir, no que o outro vai... Você acaba não vivendo a tua vida. Sim. Então, eu faço tudo falando assim, poxa, eu tenho hoje que fazer um doutorado? Não. Vai caber, fazer, né, a diferença, não sei o quê. Não, mas é a minha meta. Eu preciso terminar o doutorado. Por quê? Porque isso está dentro de um planejamento. Comecei. Na verdade, todos os créditos eu já fiz, né? Daí veio a pandemia e etc. O trabalho para quem é de marketing foi muito maior, né? Porque é toda uma reestruturação, né? Você imagina que o mercado mudou em um mês. Daí a gente teve que surtar em um mês, né? Sim. Então, parei por conta disso, mas eu preciso. Mas, assim, é uma coisa que eu quero para mim, porque eu tenho eu sou uma pessoa muito planejada. Assim, eu tenho começo, meio e fim, eu sei onde eu quero chegar. Então, assim, eu tenho umas metas estabelecidas. E isso eu acho que vem de mim, entendeu? Eu acho que eu gosto dessa parte de planejamento. Então, eu tenho essa meta porque eu tenho um objetivo com ele futuro.
Mas a prioridade é outras coisas num primeiro momento, entendeu? Então, assim, eu prefiro ver a minha filha mais tempo. Então, assim, às vezes as pessoas me convidam para live ou para alguma coisa que seja noturna. Adriana, vem dar uma palestra, não sei. Eu agradeço e falo assim, ai, gente... Mas você tem lá obrigada. o momento que você tá com a família. Mas eu já trabalho, faço 1001 coisas, então esse é o momento que eu tenho para eles. Bacana, bacana. Eu tento disseminar aí, mas a maternidade, ela veio para me dividir. Na verdade, eu falo, não é nem me dividir, ela veio para me mostrar o que realmente importa na vida. Isso, muito entendeu? Legal. Eu também acho, concordo ela me com deu essa umas prioridades e uma mudança de vida, de comportamento, de essência, né? De você olhar e falar assim, poxa, isso eu valorizo, isso aqui eu já não valorizo mais. Isso é importante, mas isso aqui é mais importante. E no papel, eu acho que a gente aí toca numa questão que a mulher, nesse momento, né, é uma construção de uma nova mulher. Quando nós nos tornamos mãe, nós nos deparamos com um universo totalmente diferente, um universo onde a gente vai aprender a conhecer o nosso filho, conhecer também, nos conhecer com relação à forma como a gente está sempre pensando, né? Será que eu tô certa fazendo isso? Será que eu não tô? Eu acho que essa questão está sempre dentro da gente, né? O nosso desejo de acertar, mas nós fazemos sempre o melhor que nós podemos, sem a certeza de que aquilo vai ser certo ou do resultado que aquilo vai ter, mas a gente confia, né? E vai fazendo. Então, nesse momento, eu vejo que a maternidade traz para nós mulheres um novo recomeço, né? Um recomeço, uma forma de nós olharmos para aquilo que atuava, uma nova oportunidade de também olhar para a nossa relação com a nossa mãe, né? Porque eu acho que quando nós nos tornamos mãe, nós estamos lá no cuidado, desde a barriga, né? Quando a gente está gerando, o risco que a gente se coloca, né? Quando nós geramos uma vida, nós colocamos nossa vida em risco. E a gente não sabe como é que vai ser a cirurgia, não sabe o que a gente vai dar conta de fazer. A gente também se depara com um profundo desconhecido e com a falta de controle. Por quê? Você imagina, quando você engravida, você não sabe que jeito esse filho vai chegar. Você não sabe se ele vai chegar saudável, se ele vai chegar com alguma questão. Já começam as preocupações. Tem aí uma preocupação de você não ter esse controle. Eu acho que a maternidade nos convida a todo momento a soltar o controle, a soltar essa definição, a gente se agarrar em coisas, né, que a gente sempre fez assim, quer fazer de novo. Então, para mim, a maternidade é um convite constante de soltar esse controle. Eu queria fazer uma contribuição nisso, que é o seguinte: eu também adoro planejar, nossa. Eu acho que eu sou um bom planejador. Eu também acho, minha vida. Mas eu tenho aprendido a tentar ser o melhor executor. Porque normalmente o cara que gosta de planejar muito, ele às vezes vai para a execução, ele erra ali, ele volta para o planejamento, ele prefere o planejamento, né? Eu sou assim. E então é interessante a gente. E aí nesse sentido, a gente vai criando o hábito de planejar e a gente começa a acertar, começa a ficar bom nesse negócio. Porra, eu fiz aquilo, pô, deu certo aqui. E a gente falou em outros podcasts sobre ferramentas que nos ajudam a cada vez ser melhor nisso, a ter uma visão melhor sobre a realidade, né? Porque a realidade, a gente nunca vai ter uma visão perfeita 100%. Sobre ela. E como as ferramentas de coaching, né? Tem muita coisa bacana, PNL, que nos ajuda nisso. Aí chega uma hora que a gente acha que a gente consegue ter garantias. Né? Não, está garantido. Que vai acertar, que vai dar certo. O lance das garantias, né? Tanto que a gente comentou também que alguns jovens, muitos jovens, querendo ir para a área pública, porque ele quer ter a segurança e a estabilidade, né? Ou seja, a garantia do seu sustento, né? O que é um problema quando todo mundo quer ser. Uma parte da sociedade é natural que queira ser, e é bom, porque a gente precisa também de boas pessoas lá, né, fazendo um serviço público, mas não dá para ser todo mundo, né? Nós não temos condições de ser tudo. Mas o que eu quero dizer sobre isso tudo é que quando um filho chega para nós, a primeira coisa que a gente tem que se confrontar é de que nós não temos garantia de absolutamente nada.
ele vira sua vida, né? Aí ele fala assim, tu é um bom planejador? Criatura de Deus. Então deixa comigo. Aí vem a criança e pega uma doença. Para não falar coisa pior. Você é um bom planejador? Aí a criança vai lá e desenvolve alguma coisa que você, não tá no teu controle. É difícil. Sofre um acidente, e aí você começa a se deparar assim, como é que resolve isso? Não resolve. E agora? Essa é a vida, né? Essa é a vida. Então, e não é nem só numa questão como essa, um acidente ou uma doença e tal. Cotidianamente, né? A criança traz o tempo todo, em cada fase do seu processo de desenvolvimento, esse olhar da gente para não termos controle. A adaptação na escola, você não sabe se seu filho vai se adaptar em um dia ou em uma semana inteira. Você não sabe se ele vai no esporte, se ele vai bem, se você vai ter que acompanhar. Você não sabe se ele vai fazer amigos, se ele não vai. Então, cada um convite dia o tempo todo para a gente soltar esse controle, né? Eu estava até falando pro Luiz. Só queria concluir, tá, meu amor? Desculpa. Porque, a pessoa passa igual um vagão em cima da gente, mano. Caraca. Eu tive um bom professor com relação a isso. Conhece o Luiz Mel? Não, eu quero dar minha primeira fala pra galera que tá em casa é o seguinte. Solta a pérola. O primeiro ato de coragem é o amor que nós temos pela nossa parceira. Uau! Por que isso? Porque nós não temos garantia de nada nessa história. Ela pode chegar amanhã pra você e falar assim, pra mim já deu, acabou, eu vou tocar minha vida. É verdade. Nós não temos, como também é o contrário. Mas e aí? Né? Eu ponho minhas fichas nisso ou não? Põe todo. Investe em mim. Investe tudo. Em mim. Então, assim, a gente está falando das garantias. E, na verdade, essa percepção não é minha, é da Brené Brown, está lá no livro dela. Vocês podem verificar. O primeiro ato de coragem do ser humano é quando ele se entrega ao amor, porque não há garantias. Então, se entregar. Agora, não adianta ficar naquele joguinho lá, põe fichinha, não. Entra para rasgar. Segura, né? Economiza. Entra para rasgar. O amor não pode ser econômico. Não. A vida não aceita pluralidade. Eu tenho uma cliente que fala muito isso pra mim. Ela falou assim, Adriana, a vida não aceita pluralidade. Eu falo assim, é verdade, concordo 100% com você. Mas a maternidade, ela não é planejada, pelo menos a minha, né? Assim, eu que sou toda planejada, né? E daí vem a execução diferente, né? Eu vou parar de tomar remédio aqui, daqui 2 meses ela vai nascer em setembro. Tá linda. Tudo certo. Tudo lindo. Sentei no trono de Deus e já resolvi. Tá? Aí. E depois de 2 anos, perde aqui, ganha ali, não sei o quê. Foi um caos, na verdade. Foram 2 anos bem difíceis aí, né? Porque quando você quer engravidar, é tudo muito mais complicado do que quando, né? Nossa, gente, engravidei. Foi na hora que você soltou que você conseguiu. Na verdade foi meio difícil aí, mas o negócio foi, entendeu? Mas foram 2 anos, então aquilo que era minha vida já era organizada e planejada, que vai ser nascer em setembro, vai ser virginiana como eu e tá lindo, maravilhoso, não foi bem assim. E daí foram 9 meses aí, que não é fácil, porque são 9 meses de falar, meu Deus do céu, agora... Não, é assim, poxa, agora é exame, não sei do que, ai meu Deus do céu, será que nossa tá tudo agenda. certo? Nossa, será que não sei o que... Então, são uns 9 meses. Eu trabalhei até sábado e a Mariana nasceu de um domingo. E eu super tranquila, né? Lá, plena, lá. Tava tudo lindo, organizadinho. Ela nasceu no domingo. Segunda-feira eu tava respondendo mensagem de cliente, porque, né? Tava naquela correria toda, porque eu não queria largar, né? Eu tava prestando atenção no que tava acontecendo ali. E falei assim, poxa, mas e a minha vida? Né? Porque quando nasce, tem aquela que vira mãe 100%. Quando a Mariana nasceu, eu olhei e falei assim, e agora? O que eu faço? Né? Eu preciso saber me organizar. Por quê? Porque eu ainda estava como empresária, eu ainda estava naquela rotina de trabalho, aquela coisa gostosa, que eu vivia aquilo e daí eu falei assim, nossa, nasceu, não durmo mais. Amamentação, meu marido acordava muito cedo para ir para o trabalho, então eu tinha que dar conta e daí veio a rotina da Interativa já, né, na segunda-feira aquela coisa, 2 dias de sossego mas eu fui voltando, entendeu? Eu não tive, daí vem a vantagem ou desvantagem, eu não tive 6 meses, 4 meses em casa com a Mariana, 100% focada na criança e etc. Então, mas
a minha filha, né? A minha filha, ela veio para minha rotina. Entendeu? Então, ela foi acoplada na minha rotina e a gente foi levando isso de uma forma mais leve. E eu sempre eu lembro, né, de ir na empresa, na Interativa, e acompanhei a Mariana lá, pequenininha, né? Você levava babá, Tinha babá, tinha um bercinho, tinha um espacinho, depois teve o espacinho do... Não é fácil, gente, olha, não é fácil. Fala, meu filho. É extraordinário isso. Como que as mães dão um jeitinho de ficar perto das suas crias, né, cara? E depois o filho cresce, né? Não, peraí, vamos ficar nessa fase por enquanto. Tá gostosa, tá bom, né, peraí. essa fase, né? Calma aí, meu amor. Você já quer azedar o meio de campo? Eu quero azedar. Agora ela já não quer nem ficar comigo mais. Já quer ficar o dia todo com os amigos na escola. Nossa, mãe do céu. Mas é demais isso, né, cara? Eu acho muito bacana, né? Quer dizer, apesar de todos os desafios, né, na sua empresa, as pessoas que dependiam também da sua empresa, você mesma lá, né, com a sua visão de futuro para a empresa, você não abriu mão de ter de estar próximo, né, de certa maneira. Mas então, essa é a vantagem de você ter o seu próprio negócio também, né, Luiz? Porque assim, eu não tive os 4 meses, os 6 meses, mas deu um jeitinho. Mas eu dei um jeito de estar com ela. Então ela ia, né, meio período comigo, entendeu? Ela ficava meio período com a minha sogra, meio período ela ficava comigo, e a gente foi se adaptando a toda a realidade ali. Não foi fácil, porque assim, eram muitas cobranças em cima, né? Então, a gente foi dando um jeito. Mas assim, foi resolvido, passou, sobrevivemos, entendeu? E uma coisa que eu acho que eu já falei pra Ju, é aquilo, se eu tivesse largado a minha profissão, eu não seria feliz. Então, assim, aquilo eu não podia largar, e não é que eu não larguei por questões financeiras e etc., eu não larguei porque aquilo me fazia bem e eu não podia me deletar. Porque quando nasce, você fala assim, virei mãe. Ai, virei mãe, tá tudo lindo. Concordo que tem gente que se dedica 100%, não acho errado, não. Mas eu não seria feliz se eu tivesse me dedicado 100%. Até porque cada mulher tem a sua história, né? Para algumas mulheres cabe. Eu, por exemplo, sou filha de uma mulher que... a vida até os seus 41 anos de idade, ela esteve somente com os filhos, com a demanda da casa. Somente com a demanda da casa, dos filhos, porque o meu pai trabalhava fora, né? Ficava assim, às vezes ficava 1, 2 meses fora de casa. Então, imagina minha mãe com 4 filhos. Nossa. Ela precisava, já tinha trabalho suficiente para cuidar, para olhar. É muito mais trabalho quem é dona de casa. É muito trabalho. Então, eu sempre tive a minha mãe presente no lar, na casa, cuidando da gente, mostrando esse lado, brincando muito com a gente. Né? Eu me lembro, assim, na minha infância, nossa, como a minha mãe brincava de bola, de boneca, fazia, gente, sabe, as nossas, criava, né, as nossas fantasias, ela executava lá com a gente, então, alimentava e estava ali, levava na escola. Isso aí é um problema pro pai, porque aí você imagina, não, a Juliana realmente é muito criativa. Com as brincadeiras com as crianças. Conta a sua brincadeira preferida. Aí a criança, hoje é o dia de brincar com o papai. Eba, legal, ó, nós vamos brincar de médico, eu tô em coma, e o papai vai deitar aqui e vocês vão cuidar do papai. Gente, isso é real, isso é verdade, tá? Aí, não, papai, de novo não. Eu falei, essa é a brincadeira de hoje, vambora. Em casa é uma brincadeira maravilhosa. Não, a brincadeira em casa com o pai é de luta. Eu falo assim, mas peraí, gente, eu tô aqui, pode parar com esse negócio de pular em cima da cama. Essa é a brincadeira. Aí um dia minha sogra foi passar férias lá com a gente, aí eu olhei na brinquedoteca e vi ela brincando com as crianças, igual, deitadinha, sentada e com as crianças ali. Eu falei, claro, o meu filho não podia ter saído diferente, né? E é sensacional isso, porque na verdade, quer dizer, cada um tem, essa é a diversidade, né? É que cada sistema traz uma forma de olhar, de brincar. Meu pai nunca brincou com a gente. As crianças têm acesso a tudo isso, é uma riqueza. Então, o meu pai nunca brincou com a gente, ele não teve, meu pai aos 6, 7 anos já estava na enxada, trabalhando, então ele não teve brincar, né? Ele dizia não tem brincadeira não, brincadeira não, tá descansando, cabra carregando macho. pedra. Esse é o lema do meu pai.
E os bonequinhos dele, ele fala que os bichinhos dele eram por exemplo, a melancia, né? Cortava a melancia, colocava palitinho. E ele brincava dos bichinhos, era isso a brincadeira dele. Então, quando como eu tive essa referência. Um cafezinho aí, tá, vamos embora pro café. Lá. Como eu tive a referência da minha mãe como uma mulher que cuidou exclusivamente dos filhos até os 41 anos de idade, 40 anos de idade, foi quando nós viemos para Aparecida que a nossa história de vida, assim, do familiar alterou, mudou, né? porque aí nós estacionamos numa cidade, porque a gente ficava 2, 3 anos no máximo numa cidade e se mudava. E aí foi nesse momento que a nossa vida deu uma mudança. E aí, pouco tempo depois, meu pai se aposentou, etc. Então, o que eu via, aí eu via a minha mãe trabalhar fora aos 40 anos de idade. Então, quando eu me tornei mãe... O mais interessante, assim, eu vi aos 40 anos, né? Hoje em dia, eu já tô com 40 e a minha tem a minha é um cotoquinho, né? Minha mãe já tinha 4, assim, eu já tinha... O mais novo dela já tava com 10 anos. Era muito diferente. Bem diferente, né? Então, assim... Quando eu me tornei mãe, eu tinha exatamente a rotina que você falou, né? Eu tinha uma rotina, eu era bem trabalho, muito focada no trabalho, enfim, com todas as minhas questões de por que eu olhava tanto para fora. Mas, na hora que eu me tornei mãe, eu ainda continuei profissionalmente, eu trabalhava numa instituição, tinha minha empresa. Mas algo no meu coração falava assim, você tem que desacelerar, sabe? Eu queria estar mais próximo da minha filha. E na época eu só tinha a Júlia, eu queria estar junto com ela. E eu não queria mais viver assim, longe, né? Terceirizar, vamos dizer, né? Essa criação dela. Então, foi quando eu comecei a tomar decisões. Eu precisei tomar decisões de falar, poxa, eu vou abrir mão. Uma questão para mim era também a aula à noite, né? Então, muito difícil. Era difícil mesmo. Complicado. Exato. E aí depois veio o Theo. Aí veio o Theo. Não, comentário. Até na dificuldade... nós temos coisas interessantes, né? Eu tive a experiência, a oportunidade de amamentar minha filha e foi um desafio muito grande, porque a Juliana não estava em casa, não tinha ninguém, era eu e ela. Sim, quando eu ia para a faculdade, eu deixava o leite, eu tirava do peito e deixava. Nossa, cara, foi... Gente, eu era uma vaca leiteira. Nossa, eu dei muito leite na vida. Foi. Nossa. Foi uma experiência muito legal, cara. Foi muito legal a gente... construir esse tempo, porque, né? Veja, ela estava ausente. Então, era ruim e tal, mas... A Ana Júlia tinha o quê? Me deu espaço para... 6 meses, 7 meses, né? Você ficava com ela. Nessa época também. Minha sogra ia pra minha casa. Minha sogra ficava em casa até meu marido chegar. Assim, né? Porque eu saía da Interativa, chegava, era assim. Cheguei, entreguei, saí. E ela ficava lá. Daí né? Depois meu marido chegava, continuava com a pequenininha lá. E isso foram até os 3 anos. Mas eu acho, Ju, que assim, tudo é um aprendizado. Sim. Então, assim, eu não reclamo de absolutamente nada que eu passei. Até porque, assim, não foi nada, nossa, tá desesperador. Foi uma mudança muito drástica, porque, assim, você tá acostumada a ser você decidindo por você. Sim, eu falo que agora nunca mais a gente pode dar uma resposta de imediato. Olha, vamos fazer não sei o quê. Eu falo, calma, eu tenho que olhar, eu tenho que ver, eu tenho que ver com quem as crianças vão ficar, se vai ser possível fazer, não dá pra confirmar nada, então, né? Aí agora não, agora tem toda uma, né, fala assim, eu vou me organizar e depois eu te respondo. Sim. Né? Até quando eu tenho reuniões fora, né? Porque direto eu tenho que viajar para reunião e etc. Sim. Eu falo assim, olha, eu vou confirmar com você amanhã ou mais tarde, porque eu vou precisar de ajuda. Porque eu preciso de uma logística. Sim. E às vezes a pessoa fala assim, Adriana, você consegue vir daqui a pouco? Eu falo assim, olha, então, eu tenho às 5h15. Então, assim, ficou mais cronometrada a minha vida. Sim. Então, essas decisões se alternaram, entendeu? Mas, Ju, uma coisa que eu acho muito, muito bacana e que, assim, eu coloco muito isso comigo, né? Não sei se fiz certo, se fiz errado, cada um tem. Eu não esqueci de mim, entendeu? Perfeito. Ela veio, ela entrou na minha rotina, entrou na rotina do meu marido, a gente largou algumas coisas, a gente saía todo final de semana, lógico que a gente não sai mais, depois veio a pandemia, né? Assim, a gente já não saía mais porque a gente priorizava
que ela se divertisse também, entendeu? Não é sair, porque para ela vai ser chato sair. Então, a gente foi se organizando em relação a isso. Agora, e uma outra coisa foi o papel do meu marido nessa mudança. Já vamos entrar neste tema. Tema que o Luiz estava esperando. Estava esperando isso, Luiz. Você gosta, né? Esses homens. Então, isso é muito importante, porque hoje eu falo assim, poxa, eu sou 100% feliz, eu gosto, eu tenho uma vida que todo mundo fala assim, Adriana, você trabalha demais, você não tem tempo, você não consegue fazer isso, você larga alguma coisa, né? Vem aqui, fica com a gente, vem tomar um café. Minhas amigas falam assim, Adriana, vamos tomar um café? Eu falo assim, então, gente, tem reunião. Vamos... gente, olha, vou agendar aqui. E daí a gente... Então, nada é mais cronometrado. Por quê? Porque eu também tenho a prioridade com os nossos clientes, com a atenção que a gente tem que dar dentro da empresa, com a equipe que está 100% envolvida. E eu preciso, assim, não vou largar, né? Falo assim, cuida aí. Sim. Muito pelo contrário, hoje você né? prioriza a sua carreira, né? Assim, a sua família. Eu priorizo não tenho prioridade. Eu tenho os momentos... para cada coisa. Mas quando você fala assim, eu acabo não aceitando um convite de um amigo, ou alguma coisa, porque você... Eu priorizei. Agora você está falando de algo que, assim, quando eu tive a Ana Júlia, né? Meu primeiro foi o Rafael, que não nasceu, né? Foi minha primeira experiência como mãe, né? E, né, assim, com todas as dificuldades de concordar que aquilo tivesse acontecido, enfim. E depois veio a Ana Júlia. A Ana Júlia nasceu, tô com um bebê em casa. Cheguei em casa com a Ana Júlia nos braços, no meu aniversário de 30 anos, meu Jesus. Presentão. Aí cheguei em casa e, lógico, né, tudo mudou. E eu senti uma agonia tão grande no início, que foi a agonia de que eu era responsável por alguém. Tem um serzinho que depende de você. Gente, isso foi assim, Eu falei, uau, agora eu tenho alguém, assim, eu vou... Porque a gente dá um salto, né, da postura lá do filho, porque nós como filhos, né, eu tava lá acostumada sempre com a minha mãe, fazendo, e mesmo adulta, minha mãe sempre, até hoje, a minha mãe é uma mãe que está sempre ali no cuidado com a gente, está sempre querendo saber se a gente está precisando de algo, né? E então eu saí dessa postura de olhar para... Agora eu tenho uma filha, eu tenho um ser ali que eu sou totalmente responsável, então não tenho mais o dormir até mais tarde, né? Não tenho mais... Eu tenho que alimentar, eu tenho que... E isso no começo foi um grande baque, que eu acho que é esse baque de quando nós saímos mesmo dessa postura do filho para ser mãe, né? Do ter alguém responsável, da gente ser responsável por uma outra vida. Esse foi o meu primeiro grande baque. E aí, depois, as mudanças que a maternidade trouxe, principalmente com relação a planejar as coisas e não conseguir cumprir aquilo, né? Foi outro grande... Foi onde eu dobrei os meus joelhos muitas e muitas vezes. E eu rezei, eu orei, eu pedi a Deus, porque para mim era muito difícil. Estava falando até com o Luiz, antes da gente entrar aqui no podcast. Eu falei, gente... Essa lente da leveza, a lente sistêmica, essa essência sistêmica trouxe para mim algo que, assim, não tem dinheiro, tudo que eu investi na vida, nessa área, financeiramente falando, monetariamente falando, assim, não consegue pagar o ganho que trouxe para minha vida com relação à minha forma de vivenciar os imprevistos da maternidade. Essa semana, os meus filhos doentes, né? Os dois doentinhos, né? De Ana Júlia sinusite, o Theo um chiado no pulmão. Então, é aquela semana, dá-lhe lavagem, dá-lhe inalação, e eu já estava, né? Nós já estávamos há 10 dias com eles assim, e aí eles deram uma piorada. Então, essa semana, eu até postei nos stories, eu falei assim, nossa, essa semana, né, unha... Esqueça. Não teve unha, quebrando, não fiz sobrancelha, meus cabelos brancos todos aparecendo, né? O marido, fala marido, como foi pra você essa semana no deserto do Saara? Semana maravilhosa.
Semana se encerra hoje, né? Então, tá tudo certo, né? É porque ontem eu dei um upgrade aqui, entendeu? Bom, vamos brindar aqui. Né? Deixa eu só concluir. E aí, nesse momento, durante a semana, eu tive que remarcar cliente, eu tive que fazer uma série de coisas, assim. E eu falei pro Luiz, eu estava em casa. Não, aí na quinta-feira, a minha funcionária, a filha dela, ela foi para levar a menina dela para um exame, descobriu que a menina precisava fazer uma cirurgia, enfim, ela não pôde ir trabalhar para resolver as coisas dela. Então, eu olho para ela também como uma mulher, que é como eu, que estava lá, mãe, que também precisa dar atenção para ela. E aí, o que eu tinha que fazer? Eu tinha uma outra programação. Aí eu tive que ir pro fogão, fazer comida, dar comida, fazer tarefa com as aulas que a Ana Júlia estava perdendo. E eu fui e falei pro Luiz, eu dançava com eles em casa. Dançava, uma alegria que incomodava, sem brincadeira. Porque eu não estava nem um momento, eu estava irritada porque eu não tinha conseguido fazer. Eu percebi que o quê? E isso é estar conectada com a realidade. Conectada com a realidade, a gente não fica questionando aquilo que acontece. Então, hoje eu percebo que se algo com relação aos meus filhos, relação ao nosso casamento, relação à empresa, se algo mudou e eu fui colocada ali, é ali que eu tenho que servir. Então, eu não era na empresa, não era atendendo as pessoas. Não, a minha família estava precisando que eu servisse naquele momento. Então, e isso foi o que foi transformador para mim. E o Luiz acompanhou muito esse meu processo. Eu costumo falar que, assim, na vida a gente tem a mania, né? Muitas pessoas, de sempre culpar o outro. Aconteceu isso comigo porque a funcionária não foi. Meu dia tá assim porque alguém fez alguma coisa. E eu não tenho isso. A culpa sempre é minha, né? Eu olho e falo assim, poxa, eu tinha escolhas, né? Eu tinha escolhas. Ou podia fazer dessa forma, ou podia fazer dessa, né? Então, é a mesma coisa do copo. Ou ele tá meio cheio, ou ele tá meio vazio. Então, eu prefiro olhar para ele e falar assim, que ele tá sempre meio cheio, né? Falo assim, poxa, ele tá sempre positivo. Ele tem o suficiente. Exatamente. Porque a gente nunca vai estar... A gente sempre se preocupa com algo que a gente não tem. Então, assim, poxa, eu não tenho tempo. Tá, você não tem tempo. Como que você vai fazer? O tempo não vai se multiplicar para você resolver os seus problemas. Ou, né? Então, você vai se adequando para fazer com que aquele tempo se organize, você se organize com o tempo que você tem. Verdade. Bacana. Ok. Ai, gente, tô batendo aqui. Até aí, bacana. Então, assim, eu olho e falo assim, poxa, vai acontecer, eu posso seguir esse caminho ou esse caminho. Qual que eu vou escolher? Se der problema, e não que o que eu escolhi seja o 100% certo, pode ser que eu tenha escolhido o mais árduo, mais complicado, mais tudo, mas aquele caminho vai me propor algum aprendizado, que pode até ser no aprendizado do errar. Perfeito. Entendeu? E a maternidade, eu sempre fui uma pessoa, eu aceito críticas construtivas. Né? Eu adoro ouvir. Né? Eu olho e falo assim, poxa, e eu sempre aprendo com todo mundo. Tudo que alguém fala para mim, eu sempre levo um aprendizado. Eu falo assim, poxa, é verdade. Né? Então, eu não gosto muito de mimimi. Se tem que ser, eu sou muito objetiva. É ou não é? Né? Eu fico, nossa, eu vou ver, vou pensar, nossa, isso aqui é preto, isso aqui é vermelho, que cor que é? Não, é essa cor aqui, gente, pronto. Então, quando veio a maternidade, eu aprendi a ser ainda mais objetiva, porque o meu tempo era ainda menor do que era antes. Então, se eu já não tinha 1 zilhão de tempo, porque eu me virava em 30, agora eu tenho que me multiplicar por 60, né? Então, o que eu vou fazer? Então eu vou ser mais assertiva nas minhas decisões. Então, eu comecei a olhar e falei assim, poxa, eu vou seguir essa linha aqui, eu acho que esse caminho vai ser mais fácil para mim. E eu comecei a me cobrar menos, porque antes eu não podia errar. Eu não posso errar, porque eu sou empreendedora, eu sou uma empresária, eu não aceito não, né? Eu falo assim, porque o não, né, tá ali na tua frente, não pode. Então, o não para mim sempre foi desafiador. O não para mim sempre foi um incentivo, na verdade. Não pode acontecer isso, Adriana. Não pode? Pode sim. Vamos ver o que dá para fazer, né? Adriana, você não consegue isso. Não consigo? Espera aí para você ver se eu não consigo. Então, essa coisa do não sempre foi assim, eu falo assim, poxa, agora eu ando. Um desafio. E eu gosto do desafio. Quando veio a maternidade, eu falei assim, agora ferrou, né? Como que eu contorno tudo isso aqui?
Então, eu comecei a ser mais clara nas minhas decisões. Falo assim, poxa, então eu vou seguir esse caminho, vou seguir esse aqui, se não der certo aqui, vou precisar... Só que daí vem a maior dificuldade, foi o do outro, eu preciso do outro, eu só sigo se eu tiver alguém ou um aparato para me, né, que seja a mãe, que seja a avó, a sogra, que seja a funcionária sua, alguém tem que me dar um apoio, que seja o marido, né? Então, isso foi me dando uma base muito maior e eu comecei a ficar mais assertiva nas minhas decisões. Então, eu falei assim, poxa, bora lá, gente, vamos fazer. A minha prioridade, então, é resolver isso aqui. O planejamento era assim, toda a minha vida que era mais cronometrada, ficou mais do que nunca. Então, das 11 ao meio-dia, do meio-dia a isso, mas com a nuance do entrar e se falar assim, gente, mas não estava previsto. Então, assim, essa semana, ligaram para mim, minha filha também doente na escola. Olha, Adriana, tem que buscar a Mariana, porque ela tá falando que tá com dor de cabeça. Eu falei assim, como assim? E eu, tudo bem, ok, cancela tudo, né? Lógico, dentro da, né? Falei assim, cancela, porque a prioridade é ela, não vou deixar na escola. Acontece. E assim a gente vai seguindo, entendeu? Então tem muito, é um desafio a maternidade? Mas eu acho que a gente não pode se esquecer enquanto pessoa, né? A gente tem que seguir uma lógica do que faz sentido para mim. Vamos brindar primeiro que a gente... Nossa, senão o café vai esfriar. O café vai esfriar. É a nossa patrocinadora maravilhosa. Ali, X. Esse café não tá turbinado não, tá? O próximo eu boto um... Olha lá, hein? Olha, gente, queria falar para vocês da nossa patrocinadora Girassol Alimentação Funcional, que tem um cardápio maravilhoso. Ela é de Lorena, cidade de Lorena. O arroba dela tá aqui na descrição do vídeo. Ela faz produtos funcionais. Então, pra gente que tem aí uma vida corrida, tá no trabalho, né, quer se alimentar melhor, ela tem um cardápio muito bacana, tanto para lanches, bolos, biscoitos, para os próprios salgados integrais, que é prático, você pode congelar e aquecer na hora que você vai comer, né, para os lanches. Gente, um cardápio, os bolos, você tem que ver os bolos de aniversário que ela faz. Esse é bom, gente. Esse é maravilhoso, Esse de coco. Eu falei para ela, nossa, sem você saber, você me mandou o meu bolo preferido, que eu adoro coco. E você também, né, meu amor? Nossa. E ela faz uns bolos de aniversário, Adriana, que são lindos, assim, todos decorados, igual esse que a gente vê. De massa. Que é isso, sabe? Aquele bonito, com umas frutas em cima. E assim, são lindos e são gostosos. Segue a Fabiola lá na Girassol Alimentação Funcional, que você não vai se arrepender. Maravilhoso, viu? Muito bom. Dri, então, e assim, uma coisa que você tá falando e tá me despertando aqui, né? Dentre as várias coisas que a maternidade nos provoca e nos tira, né, de nós mesmas, eu acho que essa questão do planejamento, da gente se adaptar para uma vida diferente, né? Pra gente se abrir aos imprevistos, né? Pra gente olhar para o essencial e priorizar aquilo que é essencial na nossa vida, etc. Eu acho que uma das coisas é que ela também nos ensina a ser humildes. Porque a gente precisa do outro, né? E aí a gente tem que aprender a pedir. E a primeira chapuletada que eu levei, né, quando a minha filha nasceu, foi que eu fui lá pra mamãe com uma lista de exigências pra mamãe da forma como ela tinha que ficar com a minha filha na hora que eu estivesse no trabalho, né? Então, a hora do suco, o tipo do suco, enfim, todas as... Imagina se tivesse que ser com a sogra, ia ser mais complicado ainda. Nossa! O pau ia comer. Então, eu ia lá para minha listinha de exigências e aí não dava certo, né? Eu ia com meu narizinho lá em cima, arrogante. Agora eu tive brigas terríveis que as crianças com a minha mãe. adoram ficar com a minha sogra. Agora, melhor antes lugar, não. né? Elas contam os dias pra ir pra vovó. Mas é isso, cara. Por quê, gente? Lá pode, né? É isso aí. Com a gente já é cheio de restrição. Lá pode. Agora, amor, você vai falar mais sobre isso? Não? É sobre isso, nós precisamos, né? Então a gente precisa reconhecer, a gente precisa baixar o nosso narizinho. Baixar a bola. Baixar a bola, reconhecer que a gente precisa do outro. E a maternidade traz essa grande possibilidade, a gente olhar para o outro, reconhecer que precisa dessa ajuda e aprender a pedir. Aprender a pedir, Ju, e tentar não impor o teu jeito no outro. É isso aí. Porque é uma premissa da ajuda. A premissa da ajuda é quando você pede ajuda de alguém,
Você tem que aceitar a ajuda no contexto da pessoa, não definir a forma como ela vai te ajudar. É isso, porque assim, o outro tem um jeito. Pode ser a sua mãe. Ela tem um jeito de educar que vai ser diferente do seu. Claro. Você vai trazer alguma bagagem? Vai trazer. Mas assim, Ju, eu quando deixava, eu falava assim, não dê chocolate para criança, ok? Acho que é a maior briga, né? Eu chego, até hoje, eu chego lá, mamãe, você não sabe o que a vovó fez para mim. Comeu o Kinder Ovo, pô, as crianças amam. Daí eu falava, mas não pode, não sei o quê. Banana. Então, assim, mas é o jeito. Então, assim, se eu preciso, eu tenho que aceitar o jeito que o outro vai cuidar dela. Eu não vou ficar impondo, ela não come isso, ela não pode comer isso, não pode comer. Olha, tem que dormir, viu? 10 horas tem que estar dormindo. Então, a gente que fique com a criança, né? Então, você quer do nosso jeito. Então, é o que eu falo direto até pro meu marido. Eu falo assim, olha, gente, e na interativa também. Eu falo assim, se a gente quer desse jeito, faça você mesma. Porque não adianta você tentar obrigar o outro a fazer do seu jeito, porque não vai, cada um tem a sua particularidade, né? E eu aprendi isso por conta da maternidade, na verdade, né? Sim. Porque, assim, isso eu precisava muito da ajuda. Era da minha sogra, era da minha mãe. Eu falava assim, gente, eu preciso de apoio, porque senão eu vou surtar, porque eu falo que é logística, né? Porque a minha vida acontece em Guará, na verdade, em Guará é mais 70%, né? E assim, eu não moro em Guará, então eu ficava naquele, né? Daí até esse ano eu já decidi, falei assim, 3 vezes na semana eu não volto mais pra Aparecida pra almoçar. Falei assim, vamos facilitar a vida, almoço pra cá, facilita, né? Não me estresso, porque o horário do almoço pra mim era quase um inferno. Então, né? Porque era cronometrado, eu tenho 10 minutos pra comer, tenho que dar comida pra criança, voltar, eu falava assim, não almoço mais, almoço tranquilamente agora. Eu falo assim, É isso aí. E assim vamos lá. É uma coisa que você falou interessante, né? O ser humano, ele é um ser espetacular, né? Porque nós percebemos assim, as pessoas têm interesses diferentes e fazem coisas que fazem sentido para sua vida de forma diferente. O que faz sentido para você pode não ser a mesma coisa que faz sentido para outra mulher, ou para outro. E tá tudo bem, cada um. E só que você falou uma coisa que eu achei legal, que eu encontrei lá no Martin Seligman, foi um cara que escreveu sobre a arte da felicidade. Ele foi... o nome do livro é A Arte da Felicidade, eu acho. Não? Felicidade Autêntica. Felicidade Autêntica, desculpa. É um livrinho pequeno, legal. Ele recebeu um valor para investir, um investimento para descobrir o que era essa tal da felicidade. E ele elaborou uma equação. Não vou explorar muito tema aqui, mas ele percebeu o seguinte, que tinha uma componente que eu acho que encaixa no que você está falando. Quando você falou assim, puxa, mas eu não me via sem exercer a minha profissão. E tem uma das componentes dessa equação que ele chamava de flow, que agora tem outro pessoal aí que fala, né, entrar em flow. E ele fez uma pesquisa sobre as pessoas que entravam em flow, e algo que faz muito sentido pra gente, que é ter família, papapá, mas ele, numa dos caras, ele se sentia altamente feliz, um cara que ele estava fazendo uma pesquisa, e ele era um cara completamente sozinho. Ele era um empresário, ele abriu um negócio, e ele dizia, cara, mas eu entendo que vivo um momento muito feliz e tal. E o cara estudando, ele percebeu que o cara entrava em flow no trabalho. Olha isso. Né? Ou seja, ele ali diante da... É claro que isso foi uma pesquisa específica, né? Nas constelações a gente tem uma outra abordagem, não estou querendo criar nenhum tipo de confronto, mas é só dizer que nós nos realizamos no trabalho. Sim. E essa realização no trabalho nos faz sentir essa felicidade. E eu acho isso muito interessante, porque nós podemos buscar isso, eu acho que você tem trazido essa experiência. Olha, eu consigo exercer, né, o meu papel na família e me sentir bem lá. Eu posso exercer isso no meu trabalho e também obter isso da vida, né? Olha que extraordinário, né? Ô Luiz, é muito legal isso, porque o que acontece?
eu acho que cada um tem o seu momento de felicidade, né? E felicidade, na verdade, são momentos, né? A gente não é 100% feliz, Sim, né? Tem uma dia utopia. do tempo, né? Exatamente, a gente não é 100% do tempo feliz. Tem dia, né? Mas a gente vive momentos de felicidade. E eu vejo a felicidade em vários momentos, na verdade. As pessoas precisam entender que o trabalho, ele faz parte da felicidade do ser humano. O que o trabalho te proporciona? O Luiz tem algo sobre isso, que é a dignidade, né? O trabalho te dá dignidade, dá uma oportunidade de você fazer muitas coisas. O trabalho, ele te permite um monte de felicidade. Eu não estou falando do trabalho em busca do dinheiro. As pessoas, elas precisam diferenciar o que é dinheiro e o que é trabalho. Tem gente que vai em busca do trabalho por conta do dinheiro. E, na verdade, as pessoas, elas precisam entender que o trabalho, ele traz a felicidade e o dinheiro é consequência daquilo que você está fazendo. O trabalho é o nosso servir, né? Exatamente. Então, quando eu olho a minha empresa ou tudo que eu faço, eu vou em busca de coisas que eu acredito que façam sentido. E olha que eu trabalho com marketing. As pessoas falam assim, poxa, Adriana, mas onde você vê sentido em fazer as pessoas consumirem? Nós vivemos num mundo de consumo. Então, assim, poxa, pode ser uma água. Mas o consumo, ele ele, a base... Faz a roda girar, né? Ele, não vou nem falar da questão da sociedade, da geração de riqueza, mas é o consumo que traz, de certa maneira, o conforto que nós hoje podemos usufruir. Eu não estou falando de um conforto de luxúria. Não estamos falando de luxúria. Exatamente. Que deve ter também, tá tudo bem. Cada um se o cara tem quer perfil. Pagar. Mas exatamente o consumo é ele que nos proporciona viver da forma autêntica que cada um gostaria de viver. Por meio do consumo. E exatamente isso. Esses dias eu estava assistindo Minimalismo. Meu marido olhou... Desculpa, e não é só consumo de produto, não, não, tá? Não. É consumo de livros, Sim, é consumo de qualquer coisa. E daí eu tava assistindo Minimalismo, assim, né? Meu marido passou, olhou, voltou depois e falou assim, o que você tá assistindo, Adriana? Você tá surtando, né? E eu olhei e falei assim, poxa, o quão é interessante você ver aquelas pessoas que buscam o menos, porque o menos também é importante. Nossa, mãe do céu. Entendeu? Então, não é menos é mais. Menos é... Exatamente, mas você falou tudo. Mais. Então, assim, menos é mais. As pessoas, elas precisam entender que não é o dinheiro que traz a felicidade, entendeu? São as realizações que trazem a felicidade. Então, quando eu me dedico, faço o que eu gosto, aquilo me faz feliz. Quando a Mariana... E assim, em casa a gente tem uma regra. Se eu entrar no quarto de brinquedo, eu não posso entrar com celular, porque ela associa celular ao trabalho. Então, assim, eu tenho hora para ficar. Às vezes, as pessoas você não respondeu, Adriana. Hoje em dia, eles até conseguem compreender mais que, assim... Geralmente, à noite, eu tento não responder. Às vezes, eu tenho até uma hora que eu respondo, depois eu não olho mais. Bacana. Só vou olhar o celular depois que eu tomo café e que faço atividade física. A não ser que eu saiba que tem alguma coisa acontecendo, daí eu olho antes. Se eu souber que, assim, não tá tudo certo, é até assim, se for urgente, me ligue. Porque eu não vou entrar no celular antes de eu tomar café e antes de eu fazer atividade física, porque aquilo, para mim, é a prioridade no momento. Claro. Adriana, e daí depois eu entro. Posso fazer um ponto anterior aqui? Né, você tinha comentado comigo sobre a importância de você ter um parceiro que te dê um apoio, né? Você quer falar um pouco disso? Eu quero. É assim, né, gente? Eu acho que o marido é muito importante em tudo isso que, pelo menos na minha vida, tá? Eu falo que é importante por quê? Porque o meu marido, o Fábio, né? Ele é um incentivador de eu não parar em muitas coisas. Porque quando eu virei mãe, eu falei assim, eu não vou dar conta. Eu estou cansada, porque a gente não dorme, né? Então, assim, é um desgaste muito grande. Exatamente. Fisicamente, eu estava muito cansada. A rotina da empresa continuava, as cobranças vinham todas em cima de mim, porque eu precisava dar conta de um monte de cliente. Então, eram muitas cobranças e eu precisava de uma rede de apoio, mas não era só o apoio de ajuda. Sim. Eu precisava de um apoio moral também. Emocional, né? Eu precisava de alguém falando assim, você consegue. Você sempre conseguiu, por que agora você não vai conseguir?
E hoje, às vezes, quando eu tô muito cansada, né? Às vezes acontece de hoje em dia, eu falo assim, nossa, gente, tô tão cansada hoje que eu olho e falo assim, nossa, não vou conseguir. Eu olho pra ele e falo assim, eu preciso de ajuda. E a ajuda não é assim de falar assim, poxa, mas o que você quer? Você quer passear? Não, não é isso. Eu preciso de ajuda assim. Poxa, olha, eu vou ficar com a Mariana 10 minutos para você tomar um banho tranquilo. Eu, ai, obrigada. Ou, olha, pode deixar que eu faça a janta dela. Então, esse tipo de apoio. E ele sempre me incentivou assim, Adriana, você sempre foi muito proativa, você sempre foi muito decidida, você sempre foi muito autêntica nas suas decisões. Você vai largar tudo que você sempre sonhou, porque você está cansada. E daí, lembra que eu falei do desafio? Que eu falava assim, puta, ele tá me colocando um não aqui, eu tô... Ou eu pego e paro e falo assim, eu tô cansada, porque, né, todo dia a gente sempre tem alguma coisa e fala assim, nossa. Ou eu vou em busca daquilo que eu realmente acredito. Então, ele me jogava muito assim, pra cima, entendeu? Vamos, bora, levanta que você vai conseguir. E daí entra uma característica dele e que eu vejo muito isso na família. Porque a minha família é igual a da Ju. Minha mãe sempre cuidou dos filhos, trabalhava, tinha comércio, etc., mas era muito dedicada aos filhos. Meu pai 100% ao trabalho, também não lembro do meu pai. Eu lembro do meu pai chegando de madrugada, a gente tendo que embalar medicamento, porque ele trabalhava com isso. Eu lembro perfeitinho, assim, de ficar embalando de madrugada quando ele chegava. E o meu marido, ele é totalmente diferente. A mãe dele sempre foi a mais ativa, porque o pai dele tinha problema de saúde, etc. Ela mantinha a casa. Então, a visão de mulher para ele era diferente da que eu tinha. A visão de mulher para ele era uma mulher forte, uma mulher que não deixava nada cair, porque estava sempre bom para resolver os problemas. Então, hoje, às vezes, quando eu falo assim, poxa, hoje eu não tô 100%. Eu olho muito nele refletindo a mãe dele em mim. Entendeu? Então, quando eu vejo que ele fala assim, você aguenta, é porque ele teve uma referência lá atrás que ela falou assim, ela aguentou. É maravilhoso você ter trazido esse tema, sabe, Adriana? Porque eu fiz esses dias atrás um momento lindo com um casal e que justamente era essa questão, né? A mãe do marido era uma mãe que trabalhou muito a vida inteira, trabalhou muito, junto com o marido, mas era uma mulher que trabalhava muito, então ela trabalhava, dava conta dos filhos, mas até hoje, a mulher era uma grande empreendedora. E a esposa já tinha uma mãe que era uma mãe que cuidou muito da família, do cuidado da família. E aí, eles estavam numa questão em que ela sentia que tinha que cuidar um pouco, que queria cuidar mais dos filhos. Que ela queria ser cuidada também, né? E ela queria equilibrar mais o trabalho numa forma que ela pudesse estar mais com os filhos. E ele tinha uma certa cobrança de que ela tinha que priorizar o trabalho e não os filhos, né? E aí nós fizemos um movimento muito bonito, né? Que a gente vê nas constelações, que é nós olharmos para a nossa família, né? E dizer, olha, agora eu tô no meu casamento e agora eu vou fazer talvez um pouquinho diferente, né? Então ele olhou para a mãe, né? A gente faz isso com os bonecos, né? E ele olhou para a mãe e falou, olha, mãe, me olha com carinho, porque essa daqui é a minha esposa, ela é diferente de você. E agora nós vamos fazer um pouquinho diferente. É isso. Né? E isso se chama lealdade. Os nossos processos em que nós repetimos padrões do nosso sistema familiar e muitas vezes padrões disfuncionais que não cabem mais no nosso relacionamento, né? Porque a gente está repetindo algo da história lá dos nossos pais, dos nossos avós, isso se chama lealdade. E o casal precisa estar conectado no novo sistema que está sendo construído a partir da união desse casal. Então, quando eu trago todo o meu sistema junto com o sistema do Luiz, eu estou construindo um novo sistema agora. Os meus filhos agora estão vindo com um novo sistema. Se eu fico olhando para trás e querendo fazer
da forma como os meus pais faziam, vai dar problema aqui. Então, a gente faz isso com muito respeito, entendendo que os nossos pais tiveram a história deles, que eles fizeram o que foi possível para eles, e o que foi possível é o suficiente. E aí a gente tem a possibilidade de nos unir e falar agora, eu respeito o seu sistema tem lugar aqui também. E ele é a mesma coisa pro meu sistema. E nós juntos vamos construir uma nova forma. É uma nova porque forma. A questão dos casais, os grandes problemas que os casais têm, é porque eles estão lá olhando para a sua própria família de origem e querendo repetir o modelo no qual eles fazem parte, né? E aí, gente, eu acho que, né, olhar um pouco isso, né? Eu acho que um casal, quando se une, é uma potência junto. Eu digo assim que o meu encontro com o Luiz, desde que eu o conheci, eu só evoluí, eu só me permiti evoluir a partir daquilo que ele me traz, né? Tudo que tem lá no sistema dele era algo que em mim faltava. Os meus sonhos, projetos, as coisas que eu quero, assim, eu tenho ao meu lado alguém que olha e quer contribuir. E às vezes a mulher fala assim, mas o meu marido não é assim. Mas muitas vezes nós não damos espaço. A gente acha que aquilo que ele está contribuindo não é do jeito que a gente quer ou importante. A gente acha que é cobrança, né? Ele está me cobrando isso. Ou ele está apresentando algo novo para você e você não está aceitando porque você está emaranhada lá no seu padrão familiar. E você não está aceitando. Mas, Ju, eu vejo que, assim, um casamento, né? E depois que você tem filho, muda bastante, né? Você não é mais você e seu marido, você tem toda uma família. Uma dinâmica diferente que você olha muito para a criança também, né? Mas eu vejo, Ju, que, assim, o casamento, ele é um crescimento, a gente tem que ter objetivos comuns. Eu sou igual ao meu marido? Nossa, a gente é totalmente diferente. Eu sou falante, ele é mais quieto. Ele gosta de uma coisa, eu gosto de... Ele gosta de sertanejo, eu gosto de rock. Uhum. Nós somos diferentes em um monte de coisa. Mas a gente tem uma sintonia de objetivos de vida, de prioridades, do que a gente quer e de sonhos. Que, assim... As pessoas às vezes perguntam, vocês trabalham juntos? Eu falo assim, nossa, eu acho que se eu trabalhasse com ele, eu já tinha até divorciado, viu, gente? Mas assim, não, a gente não trabalha junto. Ele é da área de exatas e eu sou da área de humanas, né? Já começam aí, mas a gente tem uma sintonia em termos de objetivos, de prioridades. Se complementam, A gente se complementa. Um contribui, com certeza, com a carreira, com a vida do outro. Exato. E daí a gente... E você falou muito, Ju. Você falou assim, a gente se complementa enquanto família, mas a gente se complementa também enquanto profissionais. Claro. Porque à noite você tem um amigo ali também para partilhar o que aconteceu durante o dia e que você pode conversar tendo confiança no que ele vai o que ele vai falar é verdade. A visão dele, porque ele quer o seu bem. Exato. Né? Então, isso para mim, lógico que assim, não é 100%. A gente tem briga, lógico que tem briga, né? A gente, né? Não concordo com isso. Tem nenhum ET aqui, né? Exatamente. Todo mundo ser humano. Peraí, né? A gente tem várias brigas, mas a gente tem muito essa sintonia do que realmente a gente gosta e do que a gente quer. Então, a gente é organizado, é planejado, é isso. E a gente prima muito pela Mariana, e a gente fala, porque eu tenho uma filha só, e eu falo assim, Mariana, atitude na vida é tudo. Então, assim, olha, a felicidade sua só depende de você. Uhum. Não ache que a gente vai levar e dar a felicidade para você e a gente ensina desde pequenininho. Então, tem um quadro no quarto dela lá que a gente fala assim, que a felicidade esteja sempre presente nas atitudes. Uhum. E ela começou a ler agora, por esses dias, né? E ela começou, daí ela foi lendo. Daí eu falei assim, Mariana, tenha essa frase com você. Porque você só vai ser feliz a partir do momento que você que você tenha a atitude em fazer as coisas acontecerem. Então, não espere porque a mamãe não vai estar aqui para sempre, o papai não vai estar aqui para sempre, mas a gente tem aí um trajeto para que você construa da melhor forma. Se vai sair do jeito que nós estamos projetando, não sei. A gente está, né, plantando uma sementinha.
E essa sementinha foi o que lá atrás nos fez entender o sentido da vida. Eu já falei isso pra Ju. Quando eu decidi engravidar, é porque eu falei assim, a minha vida tá sem sentido, eu tô trabalhando demais. Tô trabalhando demais e o que eu vou fazer com isso aqui? Né? Pra que eu trabalho tanto? Perfeito. E daí eu falei assim, poxa, eu preciso ter alguém para seguir depois, para passar. E isso é muito legal. Então a Mariana, ela segue, né? Não sei se ela vai ser perfeita, se vai ter um monte de problema. Não, porque é aquilo que você falou, né? Não, a certeza que ela vai ser perfeita. Perfeita não vai ser. Mas ela vai dar conta. Mas ela vai dar conta, porque a gente joga. A gente joga e fala assim, agora você vai. Como que vai sair, não sei. Eu queria comentar sobre essa questão então, da participação do homem, que é o seguinte. Para nós é muito difícil. Nesse caso, eu vou dizer que você deu sorte. Por quê? Deu sorte por quê? Né? Porque o seu marido teve a oportunidade de ver uma mãe que talvez, nesse caso, e na verdade eu não acho que é sorte, nas constelações a gente não fala nada disso, é sorte, as coisas estão realmente a serviço. Então você precisava desse homem desse jeito. Né? Quando eu falo você, são todos os casais. Né? Sim, sim. E, de forma geral, os homens eles se sentem muito inseguros quando a mulher ela vai para a área profissional e se destaca, como é o seu caso, né? Então, só um homem muito no seu lugar. No seu lugar de quê? Primeiro com seu pai, com sua mãe. De força, né? Onde ele sabe que ele tem o que ele precisa, né? Para dar apoio para uma mulher que é empresária, empreendedora e que tem sucesso profissional. É muito difícil. É por isso que essa minha fala aqui não é para esses casos, porque para ele é natural. Para essa turma aí, para alguns é natural, para outros talvez não seja tão natural. Né? Talvez ele precisa colocar uma lente diferente para que ele possa contribuir com a sua esposa também no âmbito profissional. Né? E o mundo está mudando muito. Né? E por que isso? Porque antigamente, de forma geral também, os homens iam ao trabalho e as mulheres faziam a gestão da casa, dos filhos e tudo mais. Então você imagina, aí ele casa com uma mulher que tá lá prosperando, tem vários desafios. Para ele, percebe? Ele é como se ele não estivesse dando conta da casa. Como se ele não estivesse dando conta de trazer o sustento necessário. E muitas vezes ele fala, não, mas eu trago o suficiente aqui, mas a questão não é o dinheiro. A questão é que eu vou me realizar também desempenhando um papel profissional. Então nós, homens, também precisamos, de alguma maneira, nos conectarmos com essa mulher e perceber que hoje a realidade coloca para ela desafios que não são os mesmos, que às vezes... E o cara sabe disso. Só que lá atrás vem dele esse senso de pertencimento onde não podia ter esse movimento da mulher para fora de casa. Aí ele se sente inseguro. Aí o cara às vezes é ciumento, acha que, Luiz, a situação, né? E você trouxe falas muito relevantes. Por que eu falo isso? 90% dos meus relacionamentos são com diretores homens em empresas. Ponto. Todos mais velhos. E eu trato isso de uma forma muito natural. E meu marido vê isso de uma forma muito natural também. Porque ele sabe que, né, a maior parte da diretoria das empresas acaba sendo masculina e eu, por alguma situação, sou mulher e estou falando com eles, entendeu? Claro. Então, a gente tem muito isso, muito claro, e ele tem plena convicção que meu relacionamento é 90% com homens. Que pode gerar uma insegurança. Mas assim, eu sou a pessoa mais tranquila também em relação a isso. Eu olho e falo assim, tá aí meu e-mail, meu celular. Aqui quem cuida das minhas senhas é ele. Mais ou menos isso. Eu falo assim, olha, eu não tenho tempo, filho. Você acha que eu sou muito objetiva na vida. Então, mas vejam, isso não quer dizer que ele não possa sentir. O importante é que ele administra isso. Sim, não, mas aí tem uma tarefa da mulher, tá? Quando a mulher é bem-sucedida profissionalmente, ela ganha muito dinheiro e às vezes ganha até mais do que o marido,
fica aí uma tarefa para a mulher estar mais atenta a demonstrar por que ela está no relacionamento com aquele homem. Sim. Por que ela escolheu estar com ele. Porque ela fica com ele, porque de alguma forma ela precisa olhar e mostrar para ele que ela tem recurso profissional, recurso financeiro, que ela, enfim, ela tem a vida dela, mas que ela deseja, tem algo nele lá que ela quer. Não, e ela precisa, então ela precisa deixar isso claro pra ele. E isso é muito legal, porque ele também tem a vida corrida dele lá, a profissão dele, né, super, não deve ser fácil, né, porque lida com cálculo, lida com coisas grandes aí, sei lá, né? Mas assim, não deve ser fácil, mas em casa a gente tem algumas... Quando ele, né, desde sempre, assim, ele já me conheceu sabendo que eu não sabia cozinhar, ele já me conheceu sabendo que eu trabalhava, que eu gostava, que isso era a minha vida e etc. E em casa, vamos supor, né? Eu posso até... Que feio, né? Eu não sei ligar a máquina de lavar louça. Eu não sei ligar. A máquina de lavar roupa eu também não sei ligar. Fala assim, como assim, Adriana? Porque a gente tem tarefas divididas em casa também. Então, assim, eu faço isso, esse aqui você faz. Eu faço isso, ótimo. Esse aqui você faz. E a gente tem uma pessoa que nos ajuda, que não é todos os dias, mas assim, às vezes ele reclama alguma coisa de mim. Ah, mas isso aqui você deixou fora do lugar. Deixei. Amanhã eu vejo. E isso pra ele irrita. Daí eu olho e falo assim, pô, sacanagem, né? Vou fazer. Você acha um jeito depois de compensar. A gente compensa de alguma forma, né? Mas assim, a gente tenta, mas tem as tarefas em casa também são divididas, entendeu? Eu faço aqui, ele faz ali, eu faço isso, ele faz aquilo. E quando ele fala assim, mas eu tô muito ocupado hoje, como, né, teve essa semana, ele tava lotado de coisas, eu falei assim, tudo bem. Eu faço essa parte que é tua, viu? Mas eu vou fazer. Depois ele tem que te compensar. Eu falei assim, eu vou fazer. Existe essa troca mesmo, né? Do casal, essa sintonia, essa dança. Acho que o dançar preenche bem o que a gente vai falar, que representa bem. O dançar é isso, né? Enquanto um tá ocupando um espaço na dança, o outro tá retraindo. Enquanto o outro vem, o outro vai. Então, essa dança é que faz o relacionamento dar certo. É igual, eu posso pegar o modelo da Adriana e... Fábio? E o Fábio e reproduzir aqui. Pode ser que aqui não dê jeito. Pegar o daqui e reproduzir. É diferente em cada caso, né? Então, na sua dança com ele, isso dá super certo. É isso que vale. É isso que vale. Não é 100% sim. Não é sempre 100%, mas a gente dá um jeitinho, sim. né? Saldo é positivo, isso é que importa. Gente, já estamos 1h10 já. Pois é. Voou o tempo. Olha, mas foi um papo muito gostoso, Adriana. E eu acho assim, que fica para nós, né, algo que você trouxe muito forte na sua fala, foi que a maternidade não anula em nós a mulher que nós somos, né? A maternidade, ela compõe uma face da mulher. E quando nós somos melhores como mães, também quando nós nos cuidamos, quando nós nos ouvimos, quando nós entendemos que o trabalho é importante, então, poxa, eu também vou ali trabalhar. Se eu tô entendendo que agora é hora de dar uma pausa, eu faço uma pausa tranquilamente e volto quando eu quiser. Então, o importante é a gente se ouvir e não se anular, né, como mulher. No sentido isso faz parte da característica do feminino, né? O feminino é conectado a esse plantio, a essência, a olhar e perceber aquilo que a situação me pede naquele momento. Isso acho que foi o meu principal aprendizado. Perceber perceber como a maternidade pode trazer para mim um olhar daquilo que é necessário, onde eu preciso atuar e servir naquele momento, né? E com isso, a gente fazer o melhor nos papéis que a gente está. Mostrar para os nossos filhos que a gente também não é só mãe deles, né? Mas que a gente tem outras áreas, que a gente se realiza em outras áreas, porque uma das queixas, né, que eu escuto muito dentro dos atendimentos é que minha mãe trabalhava demais. Eu ficava ali, né? Minha mãe não sei o quê. E eu ficava ali, ou então minha mãe estava olhando para outro lugar, né? E eu estava ali. Então não conseguem perceber que a mãe, porque é uma fantasia da criança, né? A criança que é a mãe toda para ela.
Então, não consegue olhar e ver que a mãe é feliz em outro lugar também, além dela, né? Ela ela é uma parte muito importante, mas... Não, eu acho que isso é muito importante. Por isso que eu acho que a gente tem que saber focar, priorizar, né? Tem dia que eu levo trabalho para casa, poxa, tem dia que eu levo trabalho para casa porque não dá tempo, não deu, e eu preciso entregar campanha, eu preciso entregar projeto e etc. Mas qual que é a prioridade? Poxa, eu fico lá, dou banho, brinco, janto e etc, assisto desenhinho, e eu volto a trabalhar às vezes 10h30, 11 horas da noite, que é a hora que eu falo assim, poxa, agora ela tá no tempo dela, vai dormir, e daí eu desço, vou fazer alguma outra coisa para concluir o que eu não terminei durante o dia por algum momento que não deu vazão. Mas ela consegue enxergar os momentos. Lógico que ela vê uma mãe surtada de vez em quando, né? Aos berros, né? Que meu marido às vezes fala assim, o vizinho deve achar que você é louca, né? Porque de vez em quando... Normal, nossos vizinhos também. Tô lá berrando, ele fala assim, meu Deus do céu, Adriana, pelo amor de Deus. Mas assim, eu tô aos prantos, lá berrando de vez em quando, mas ao mesmo tempo, quando eu estou com ela, né? A visão é aquilo, né? Vamos brincar então, Mariana. Tempo de qualidade. É o tempo de qualidade. Mas ela vê muito a questão do... Ela mesma fala assim, mamãe, e o cliente? Né? E o mais legal é quando ela, às vezes, passa na rua e fala assim, mamãe, foi você quem fez. Porque ela vê no computador alguma coisa e associa. Então, ela vai no shopping e fala assim, mamãe, isso é seu. Eu falo assim, é legal, né, Mariana? É meu. Então, ela acaba identificando algumas coisas e ela me vê assim, se você perguntar para Mariana hoje, Mariana, quem que faz isso para você? Ela vai falar, eu em tudo. Mamãe. Eu, nossa, Mariana, para, sou 100%, né? Poxa, vamos dividir isso. Porque eu me desdobro para tentar, tá, gente? Não faço... dar a logística que ela precisa comigo. Então, assim, quando eu puder almoçar com ela, eu pego na escola, entendeu? Eu falo assim, vamos, vem almoçar comigo, que isso é quase sempre. A gente tá sempre se desdobrando, né? Olhar pro amor da nossa mãe é o que nos cura, né? Então, fazer o filho olhar, nós olharmos pra nossa mãe, ver tudo aquilo que ela fez, isso nos cura muito, eu acho né? Que é um aprendizado. Legal. A maternidade. Eu quero te agradecer demais, muitos aprendizados, né? Acho que um outro também que me tocou aqui é que muitas pessoas querem alcançar um sucesso, mas não querem pagar o preço, né? E olha o preço, né, que você tem pagado, né, todos os dias, de logística, trabalhando até tarde. Nossa, quanta coisa, né? Então, quero te agradecer demais, Adriana, por ter a coragem também de compartilhar a sua vida aqui com a gente. Espero que isso aí tenha tocado o coração de outras pessoas, com certeza, né, com relação a esses desafios. E é isso, você quer deixar alguma mensagem pra turma? Se quiser, pode deixar para essa câmera aqui, nossa, eu fico falando disso até amanhã, gente. Na verdade, eu acho que a mensagem mesmo o priorizar, né? Eu acho que cada um tem seu momento, cada um tem a sua decisão, cada um tem a sua escolha, mas que faça a escolha que melhor encaixe para você. A minha foi ter escolhido a vertente aí do mãe e empresária. Eu não seria feliz 100% só com uma opção. Eu ficaria manca em algum momento aí. Então, a minha profissão, eu sou apaixonada por ela, mas ser mãe também, eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Que lindo. Para você entender o real sentido do amor. Legal. Né? E da vida, exatamente. Ela te dá oportunidades de muito aprendizado, de você olhar e falar assim, poxa, isso aqui é válido, né? Um abracinho gostoso. Mas é isso, gente. Adriana, muito obrigada. Adriana, super parceira. Obrigada pela contar a sua história. E eu também quero agradecer você que está aqui com a gente até agora. Obrigada, viu? Dá um like aí para nós, né? Curte o vídeo, compartilha. Semana que vem tem mais um episódio maravilhoso para você. Que esse episódio tenha chegado aí no seu coração e que você possa levar mais leveza para sua maternidade, para sua vida de casal e para sua profissão também. É certo? Isso aí. Semana que vem tem mais. Até a próxima, pessoal. Beijo, time da leveza.